BeCast, o podcast semanal de empreendedorismo com resenhas rasgadas que vai fazer sua cabeça pirar. Fala pessoal, beleza? Mais uma vez com vocês, mais um episódio do BeCast, BusinessCast, vocês já conhecem. Então antes de falar qualquer coisa, já vou pedir para vocês aí, para que esse canal possa evoluir, vocês possam cada dia mais ouvir histórias interessantes, de cenários interessantes, como hoje a gente vai falar de impressão 3D. Olha que legal. Você já ouviu falar de impressora 3D? De impressão 3D? É viável para você? Quando é que a impressão 3D pode entrar na sua vida? Como é que ela favorece o mercado? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então já deixa o like nesse vídeo aqui. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Você que vai ouvir pelo Spotify, não esquece também de se inscrever no BeCast no Spotify para que você receba as atualizações dos episódios novos. São episódios semanais, né? E aí você sempre, toda semana, vai ter uma história diferente aí de um empreendedor que superou vários obstáculos do seu cenário e vem aqui para contar essa história que possivelmente pode te ajudar ou ajudar alguém que você conhece aí, beleza? Se você puder também, copie o link aí no YouTube, no Spotify, compartilha com seus amigos se esse assunto fizer sentido para você. Geralmente é padrão, a gente deixa também o Instagram, a gente deixa aí no Facebook para quem vai ver esse vídeo gravado, que é o videocast, né? A gente deixa o videocast aí no YouTube, com as descrições, os Instagrams de quem participa aqui com a gente, que é uma forma da gente honrar as pessoas que passam por aqui, para que vocês conheçam mais o trabalho delas mais profundamente, se conecte com elas. Mas a gente também pede que você se inscreva e assista os episódios aí, para que você semanalmente conheça histórias diferentes. E como eu sempre digo para vocês, vocês já me conhecem, eu chamo Pedro Souza e eu sou professor de empreendedorismo e de recursos humanos, mais focado em gestão de pessoas. E esse projeto é para valorizar o ser humano, o profissional, o empreendedor. Beleza? Eu espero que vocês gostem de mais um episódio dessa semana. Outra coisa que é muito importante falar é que para que esse projeto aconteça é graças às marcas que nos patrocinam, as empresas que apoiam o empreendedorismo, apostam nessa causa. Então já fica o nosso agradecimento aqui para todas as empresas, mas exclusivamente aí a gente tem duas empresas que semanalmente, a Estética Kirei, que é uma clínica de estética totalmente completa, que está aqui na cidade de Botucatu, é uma franquia com mais de 8 unidades, chegou aqui em Botucatu faz alguns meses e é a nossa patrocinadora, aposta na ideia empreendedora. Então já procura aí no Instagram, você que está no Instagram, Estética Kirei. Se você é daqui, inclusive tem um benefício para você, eu já vou falar qual é, que a Estética Kirei está dando para quem está assistindo o BeCast, os episódios do BeCast. Ela está patrocinando também este episódio, mais este episódio. E a Estética Kirei fica na Camilo Mazzoni, 1270, no Jardim Paraíso, aqui na cidade de Botucatu. Lá você vai encontrar uma série de tratamentos estéticos, todos esses aí que você geralmente procura, não só você mulher, mas também para o seu marido. Eles têm tratamentos para casais, fazem pacotes, enfim, eu sou cliente e recomendo para vocês, além de, sem falar do espaço deles, né? O espaço deles é um luxo, tem uma piscina maravilhosa, tem máquinas, equipamentos maravilhosos, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Os profissionais excelentes, uma clínica de última geração. Só confere lá os procedimentos da Clínica de Estética Kirei na cidade de Botucatu, repetindo, Avenida Camilo Mazzoni, 1270, Jardim Paraíso. E detalhe, em algum lugar da tela, nesse momento, vai aparecer um QR Code. Esse QR Code não está aí aleatório, tá? É para você apontar a câmera do seu celular para a tela. Se você está assistindo pelo YouTube, aponta na tela e captura o código para que você tenha um voucher de 15% de desconto, que é exclusivo para quem está capturando pelo BeCast aqui, tá? Então imagina aí, você vai fazer qualquer procedimento, capturou esse código, assistiu o episódio, você tem 15% de desconto. Se eu fosse você, eu passaria esse episódio para suas amigas também, para os seus amigos, para que eles também adquiram o desconto deles, fechou? Estética Kirei, excelência em tratamento, cuidando sempre da sua saúde. E eu não poderia também deixar de falar da FUWORK, que é esse espaço aqui que nós estamos, que é um espaço de coworking. Se você nunca ouviu falar, a primeira vez que você está ouvindo falar em coworking,
São espaços compartilhados de trabalho, já passam de 1.500 espaços de coworks espalhados pelo mundo. É uma comunidade e é uma sistemática de trabalho que não volta atrás, é uma economia compartilhada, onde aqui tem toda a estrutura para você trabalhar, para você fazer o melhor, que é atender o seu cliente no que você sabe fazer de melhor, que é a tarefa, a competência, a habilidade que você tem. Aqui eles têm toda a estrutura, salas privativas para você e a sua equipe. Então, coworking não é só para você trabalhar numa estação de trabalho sozinho. Equipe. Se você for equipe, empreendedor individual, tem espaços para você trabalhar em salas individuais e compartilhadas. Se você tem equipes com 4, 6, 8, até 10 pessoas, também tem salas compartilhadas e salas privativas exclusivas para você trabalhar aí. Beleza? Fora que tem serviço de café ao longo do dia, serviço de secretária, ela vai atender com excelência, já economiza com secretária, hein? Deixa eu só falar um negócio para você, empresas com até 4 profissionais chegam a uma economia de até 78%. Tem telefone à vontade na sua sala para você usar, tem internet fibra 300 mega, é uma maravilha trabalhar aqui, sem contar que eu desafio você a capturar o QR Code que também vai aparecer aqui na tela e conhecer a rotina, o dia a dia dessa família, que a gente fala que aqui é lugar de gente feliz. Eu trabalho aqui dentro diariamente e recomendo também. E agradecê-los pelo nosso patrocínio. Eles nos fornecem, são os nossos patrocinadores oficiais, né? Eles nos fornecem essa sala maravilhosa aqui, que é uma sala de treinamento com essa estrutura para podcast, para que a gente possa levar até vocês conhecimento e levar histórias inspiradoras que modificam também o seu mindset. Beleza? Então esses eram os patrocinadores. Aí na tela vocês estão vendo alguns outros que nos apoiam, como o Clube do Marketing, a Aue Media, a Foco Business, a Plus Tag Sites e muitos outros aí. Gratidão a todos vocês e bora para o episódio de hoje, fechou? Antes de apresentar o convidado de hoje, se você ouviu até aqui, não se inscreveu, se você está no Spotify, não esqueça, se inscreve no canal e já mete o dedo no like aí e curte esse episódio também. Eu tenho o prazer de estar hoje aqui com, eu posso chamá-lo de parceiro, né? Porque na nossa sala aqui vocês têm acompanhado semanalmente nos episódios algumas, um action figure, alguns objetos aqui, e esses objetos, assim como outros que temos aqui no nosso espaço, né? Como os identificadores de banheiro, são impressões 3D que foram gentilmente aí fornecidas pela Avenir 3D, que está aqui personificada na pessoa do Renan, que está aqui com a gente hoje. Renan, é um prazer estar com você aqui hoje. Eu espero que você se divirta nesse episódio aí. Fique à vontade aí para falar um pouquinho sobre você. Você é de Botucatu? Quantos anos você tem? Fala um pouquinho para a gente aí. Bom dia, Pedro. Bom dia, primeiramente. Bom dia a todos que vão nos assistir. Queria agradecer você pelo convite. É sempre um prazer poder estar aqui. Falar principalmente um pouquinho da impressão 3D, né, desse processo, e não só da impressão 3D, mas a ideia é um pouco do negócio, e poder divulgar, tentar passar um pouco do que tudo é esse processo e motivar algumas outras pessoas, seja nessa área ou não. Você falou de algumas impressões aí, para que a gente consiga completar um pouco o seu time. Você tá de brincadeira. Não. Um agradecimento pelo convite, espero que você goste. Enquanto você vai falando, eu posso ir. Pode, fique à vontade. Caramba. Enfim, falar um pouquinho de mim. Meu nome é Renan, eu tenho 32 anos, eu não sou de Botucatu. Vim para Botucatu por conta de trabalho. Na realidade, eu vim para cá por conta de trabalho em 2012. Na realidade, estou aqui em Botucatu desde então. Botucatu, enfim, por não ser minha... Peraí, uma pausa aí, ó. Mais um aqui pra coleção, ó. Batman. Mais um herói. Caramba, cara. Espero que você goste aí. Não, sempre. Da hora, hein? Aos pouquinhos nós vamos formando seu time. Dá pra pintar, enfim, se você quiser depois aí. Dá pra fazer uma curtição nesse sentido. Tem gente que gosta de pintar. Mas voltando aí... Então, eu vim para Botucatu, na realidade, por trabalho, como eu estava falando. Eu tenho 32 anos, sou formado em engenharia mecânica, me formei em Bauru, na realidade em 2012 também. Sou do interior de São Paulo, na realidade nasci em Itápolis, uma cidade, enfim, pequena, com aquela cultura de interior.
Itápolis é São Paulo. São Paulo, na realidade, Itápolis já foi uma capital nacional da laranja, enfim, uma grande porcentagem do suco que entrava fora ia para os Estados Unidos, enfim, em outros países. Teve uma época que era tudo de Itápolis. Itápolis, Bebedouro, toda naquela região lá foi muito forte nessa questão da citricultura. E, enfim, era uma cidade que vive de monocultura e chega uma hora que todo lugar tem crise. E vai se reinventando. Então, desde criança, eu olhava e falava, curti a área de exatas, não sei o que tem, até que em um determinado momento eu defini lá, quero fazer engenharia. E meu pai e minha mãe, no bom sentido, vamos dizer, eram um pouco exigentes. Se você quiser, você vai ter que se virar. Nada de faculdade particular. E aí, nesse Somebody Love, consegui, aí fiz engenharia mecânica em Bauru, na Unesp ali. Depois disso, sempre trabalhei em indústria. Um outro sonho era que depois que eu me formasse, queria ter experiência de trabalhar em grandes empresas, indústrias multinacionais, enfim. Em busca dessa minha história, eu consegui já na época do estágio, trabalhei numa grande multinacional na área de alimentos, principalmente bebidas. Apesar de ser estágio, era trabalho de gente grande, bem gente grande. E aí, em um momento, eu tive a oportunidade de vir para Botucatu, trabalhar numa outra multinacional gigantesca na área do setor aeronáutico. E até então vim para cá, fiz estágio, acabei o estágio, tive a oportunidade de ser contratado como engenheiro. E aí começa essa relação um pouco lá na frente com a impressão 3D. Porque o que acontece? Apesar de se formar na parte de engenharia mecânica, eu sempre fui um cara apaixonado por projeto e principalmente por processo, cara. Processo de fabricação é uma coisa fantástica, na minha opinião. E aí, nesse meio tempo, junto com a minha formação, chegou um momento ali, eu falei, vou fazer uma pós, estou finalizando agora meu processo de mestrado, estou para a minha defesa final aí. E lá na frente, trabalhei na indústria, uma oportunidade gigantesca dentro da área de processo de fabricação, conhecendo um pouco de tudo e tal. E em um determinado momento, a impressão 3D entrou ali. Só que não era meu foco, eram as adjacências. E aquilo começou a me chamar muita atenção. E aí fui grato por tudo, até onde eu tive as oportunidades, só que chegou um momento na minha vida que eu falei, tô meio preso, assim, sabe? Quero arriscar e bater um pouco das asas e ver o que vai acontecer. E aí, um momento na minha vida, em 2018, eu decidi sair por conta própria. E aí, nesse meio tempo, vem um monte de perguntas, né? Porque, engenheiro mecânico formado, faculdade pública, trabalhando numa empresa gigantesca, cargo de engenheiro, cheio de responsabilidade. Você vai sair? Eu falei, vou sair, cara. E assim, o mais bacana de tudo, que eu acho que independente das relações de trabalho, as relações pessoais, é a gente sempre sair de porta aberta. É a gente fazer o que a gente fazer, ser uma pessoa que possa ajudar no sentido de todo mundo. Claro, tudo tem limite, não que a ajuda tenha limite, mas a gente tem que entender por conta do amadurecimento da nossa parte e do outro até, né? E isso aí, graças a Deus, tudo foi muito bom. Hoje eu sinto que é essa questão da porta aberta no sentido de uma saída positiva, né? E foi uma escolha minha. E aí, nesse primeiro momento, surgiu, quero bater asa e tal, mas o que fazer, né? E aí eu tinha um plano A, um plano B, um plano C. Plano A, já na primeira semana foi por água abaixo. O que era? Era a ideia, assim, de meu pai tem empresa, né? Então, esse lance do empreender, vamos dizer, né? De ter seu próprio negócio. Porque, assim, quando a gente fala em empreender, na minha opinião, pode ser que eu esteja errado, mas na minha visão, uma pessoa que tem um cargo, uma função numa empresa, seja no setor público ou privado, e se ela se dá bem, ela gosta daquilo, para mim é empreender, entendeu? Empreender é a gente buscar o sucesso, o bem-estar, o que a gente gosta de fazer, seja em um que for. Claro que hoje o empreendedorismo está muito voltado para a questão do negócio em si, mas de certa forma eu tenho esse olhar. E meu pai sempre teve empresa, minha família sempre teve empresa. E aí parece que isso estava um pouco no sangue, sabe? E aí era a ideia de tentar tocar o negócio dele, que era mais voltado para a área de engenharia civil. E aí meu pai já estava numa fase assim que ele já estava querendo encerrar as coisas. E aí ele optou por, acho que não vai rolar isso. Ele acabou fechando a empresa, vendeu as coisas, enfim. Eu falei, a possibilidade desse plano A não rolou, vamos pro plano B. E aí o plano B é um plano ainda que eu tenho
isso em mente futura de um negócio, que é algo voltado para a área de alimentos. Plano B não... O plano A não deu certo. Aí o plano B era esse outro negócio na área de alimentos. Ainda pode acontecer no futuro. Pode acontecer no futuro. E aí, cara, fomos atrás, começamos a montar a questão de layout, de requisito, porque você trabalhar com comida tem uma série de coisas, né? E aí eu falei, chegou num momento ali que, putz, as pessoas que precisavam participar disso, entendi que não era tanto momento. Aí eu falei, caramba, meu, vamos no plano C. E o plano C era Avenir. E não abro mão desse plano C nunca mais. O plano C virou o A. Se tivesse antes do A, seria ele. Entendeu? E aí ali em 2018 a gente nasceu, primeiramente desformalizado. E procurando, eu sou uma pessoa muito técnica de certa forma. Gosto de estruturar muito bem as coisas antes de se apresentar, se mostrar, enfim. Então eu comecei a montar uma estrutura da empresa como se ela fosse uma empresa totalmente formalizada, que eu acho que isso é importante. Por quê? Porque pelas passagens e experiências que eu tive de empresas grandes ou tipo o que eu queria como cliente, isso é importante. Felizmente ou infelizmente isso faz parte de uma questão de gestão da qualidade. E por conta de risco, na real, essa não gestão da qualidade influencia em risco, seja para um fornecedor ou seja para um cliente. Então eu entendi muito bem isso, entendo. E aí montei toda uma estrutura como se a empresa fosse uma empresa totalmente formalizada e na realidade não, ficamos aí 6 meses. O que eu falo com isso? É fazer um site, é ter um logo, é ter uma identidade, é ter às vezes um e-mail com domínio. Às vezes, para quem está do outro lado, isso pode ser importante. E outra tantas coisas, uma página no Facebook, uma forma que você consiga... Você estruturou isso antes de ter o CNPJ? Antes de ter o CNPJ, entendeu? E isso eu acho que não é regra, mas e não é uma crítica, pelo amor de Deus, mas assim, para onde eu queria chegar, eu entendia que para mim isso era importante e para a empresa também. E aí a gente foi 6 meses mais ou menos, e aí nesse período o que aconteceu? Vai lá, apesar de conhecer um pouco do processo, né, ter essa consciência de quando eu trabalhava na indústria, ter tido esse contato e olhar para aquilo e falar, meu, isso tem uma oportunidade gigantesca. E não só, entrava muito ao encontro do que era a minha paixão, que é o processo de fabricação. Porque muita gente vê hoje a impressão 3D no mercado, né? E existem as impressões 3D de bancada, que a gente chama que são as desktop, ou seja, como se fosse um computador aqui, a gente coloca onde ela quer e ela roda. Mas, cara, eu com um olhar de engenheiro, aquilo é um processo de fabricação, por mais que ele é mobile, portátil, cara, aquilo é um processo de fabricação. Se a gente for entrar num nível muito mais técnico aí, cara, ele tem todos os seus controles. Enfim... Comprei a primeira impressora, meio que em casa inicialmente e tal. Aí você começa a ver oportunidade, faz canvas, onde a gente quer chegar. E bem focado, a questão da engenharia era um foco principal. Aí só sei que eu falei, putz, eu preciso achar um lugar, né? Porque a gente precisa começar a dar as caras, precisa ter um posto fixo. Isso é importante para o negócio, né? E aí as coisas aconteceram assim, na vida, um dia, conversando com uma pessoa, falou do parque tecnológico aqui na cidade, e aí eu falei, meu, parque tecnológico, eu sempre passava do prédio, não sabia o que era. Aí tive conhecimento, e eu falei, putz, vamos lá ver. Porque empresas voltadas para a área de inovação e tecnologia, impressão 3D, ela está muito ligada a isso. Falei, acho que isso cabe lá. E aí fui lá, conversamos, fomos entender a questão do processo, e aí, inicialmente a gente começou dentro de um cowork, que nem que você falou. Uma empresa nova, um negócio, né? Vamos dizer, um negócio novo, com uma tecnologia nova, que existe um paradigma, uma questão cultural que às vezes as pessoas sabem do processo, mas para que se aplica? O que eu posso fazer? Verdade. Então assim, e é natural muitas vezes quando a gente fala de impressão 3D, olhar e trazer a questão do action figure, do vasinho de decoração. Isso é lindo, isso é maravilhoso e isso tem um valor agregado muito legal. Só que, cara, tem um pool de oportunidades muito mais gigante do que tudo isso. E ali eu falei, meu, para começar um negócio do zero, com toda essa questão de custo, era legal um lugar mais enxuto, né? Aquele lance, pagar só pelo que a gente vai usar. E aí começamos num cowork lá. Começamos num cowork dentro do parque tecnológico. Claro, tem toda uma questão procedimental, que você tem que passar por um processo. Enfim, tem uma relação ali. E aí... fiquei ali por 6 meses, mais ou menos.
Até que um momento eu senti que, apesar de novo, a gente estava crescendo. E é aquele mais ou menos lance que você vê às vezes em figurinha, né? Você chega num precipício, você precisa passar para outro lado. O que você faz? E aí você começa a fazer conta, mas será? Porque, você pagar uma mesa num cowork, agora você pegar uma sala que tem um custo 3 vezes mais ou até mais, enfim, você fala, e aí? E aí tudo entra nessa parte, na minha opinião, que quando a gente vai montar um negócio, talvez, sonhar é muito bom, e tem que sonhar, porque isso nos motiva, né? Mas você tem que planejar. Você tem que ter a questão do planejamento. E isso, às vezes, é o planejamento financeiro. Você vai precisar investir, e às vezes você gastar um aluguel, ter um planejamento de trazer mais clientes para que isso retorne, enfim, é um investimento. E aí a gente decidi, falei, vou para a sala, porque eu precisava ampliar. Já tinha comprado a segunda máquina, da primeira já tinha, em 6 meses já tinha comprado uma outra máquina. E falei, preciso montar meu processinho, preciso ter um lugar para atender o cliente. Não que quando a gente estava no cowork não tinha, né? Mas é que nem aqui, a gente pode usar salas de reunião, enfim. Mas eu comecei a notar que eu precisava ter um lugar específico para atender os clientes. E aí, nesse meio tempo, o que a gente fazia, né? Inicialmente, focou muito na questão do desenvolvimento de produto. Além da prestação de serviço com impressão 3D, ou seja, você tem uma demanda, você chega lá, manda o arquivo, a gente imprime. Muitas vezes, o cliente ele não tem esse arquivo, ele precisa desenvolver, ele precisa do projeto. E aí, a gente começou a olhar esse tipo de solução. É o que eu falo, de levar a solução turnkey, de levar a solução completa para o cliente. Então você precisa, desde esse desenvolvimento, ter um modelo, a gente faz a impressão, se precisar depois fazer tantas outras coisas, a gente faz. Tem bastante pessoa que procura a impressão de projetos que não se refere a um action figure, por exemplo. Tem. Protótipo de coisas. Tem. Protótipo de peça. Como, por exemplo, imagina assim, esse é o valor que eu sempre digo que a impressão 3D ela tem um valor grandemente. Imagina lá num processo industrial que você precisa fabricar esse copo. Só que você fabricar esse copo, você tem que definir toda a questão de requisito dele, geometria, forma, conceito, quanto tem que caber, qual que é a volumetria disso, isso é uma série de requisitos que a gente fala. E isso é dentro do projeto, a gente vai definir tudo isso. Aí beleza, definiu, o projeto está lindo, como se fosse um projeto de uma arquiteta, vamos dizer assim, aquele 3D. E aí agora eu vou startar a fabricação de molde, eu vou comprar máquina, eu vou, fazer tudo que precisa fazer. Esse investimento é altíssimo. Aí eu chego lá na frente, começamos a produzir esse produto, eu noto que, esse cara ficou com espessura muito fina, a pega aqui, agora na função dele, não está ergonômico. O que eu faço? Tem hora que você consegue até retrabalhar molde, enfim, fazer um monte de coisa. Mas tem hora que não, todo o seu investimento foi pro lixo. O que a gente faz? A gente antecipa tudo isso. Antes de ir para essa fase final de fabricação, a gente prototipa esse cara. E aí a hora que eu prototipo esse cara, eu jogo na mão do cliente e ele faz todos esses testes. Precisa aumentar aqui por questão ergonômica. Beleza, não startei nada ainda. Vamos voltar para o projeto rapidinho, redimensiona, imprime de novo e faz a validação do produto. Então o custo é bem menor. Sim, pode ser que dentro desse desenvolvimento você vai ter um custo a mais de desenvolvimento porque você está executando essa fase. Mas, considerando o risco... Não tem nem comparação. Entendeu? Então esse é o grande valor que eu falo que a tecnologia ela entrega. E não só, imagina que você também vai fazer esse copo, mas esse copo é customizado e, tem uma baixa quantidade. Você não vai fabricar, porque dependendo do processo, isso vai... Lá, quando você dilui, vai custar irrisório quando é 100 mil peças, 50 mil peças, ou até muito mais. Só que eu preciso só de 15, 20, 30 unidades, eu vou fazer um molde com... Não, a gente faz a fabricação com a tecnologia de impressão dedicada para a tua demanda. Claro, esse item pode ser que tenha um custo um pouco acima do que esse se fosse considerando as 10 mil unidades, 100 mil, 500 mil. Sim, mas é por conta dessa questão. Quanto maior a quantidade, você vai diluir o teu custo. Então essa é uma área que hoje é um pilar muito forte dentro da Vender 3D. Cada vez mais a gente foi entendendo essa necessidade dos nossos clientes e é o que a gente mais leva para a área de engenharia. E não só, todo esse processo, né, da modelagem 3D, da definição do requisito junto com o cliente, chega uma hora que, dependendo como for o processo, existe essa questão do desenvolvimento desse molde. Qual que vai ser a ferramenta de fabricação? A gente faz tudo lá dentro. A gente não tem a tecnologia de fabricação desses moldes, mas a gente faz todo o projeto, acompanha, caso o cliente queira, e entrega a solução
para ele. Então, cada vez mais essa questão do que eu falei, de levar a solução completa para o cliente. Porque faz parte de um ciclo, né? Uma coisa puxa a outra. Fora isso, os outros pilares que a gente foi trabalhando na questão de soluções para o mercado, por exemplo, a área de comunicação visual, ela é uma área que, tem um valor gigantesco com o uso da tecnologia de impressão 3D. Quando eu falo a área de comunicação visual, é o seguinte: imagina que você tem um funcionário que, ele trabalhou 30 e poucos anos na tua empresa, cara, aquele cara, existe uma relação, a empresa é quase uma família. E, você faz um branding personalizado, assim, que sai do comum que outras tecnologias entregam. Por exemplo, você pode mini materializar ele, você pode fazer algo que remete à profissão dele de forma 3D, enfim, essa questão de agregar valor na solução é muito que a gente faz. Então, nessa parte de comunicação visual, a gente faz chaveiro customizado, faz troféu, faz brinde, mas, de novo, é de forma customizada. Às vezes existem demandas que chegam, a gente olha para aquilo e não é nenhuma questão assim. Torna-se muito simples porque a tecnologia pode entregar. E aí a gente tenta trabalhar com o cliente no sentido do quê? Cara, vamos entregar mais valor para você. Porque senão a tecnologia em si, olhando com um olhar um pouco mais técnico e até de custo, né? E não estou dizendo que ela é cara ou barata, ela tem que ser aplicada, então ela agrega valor. Fazer algo por fazer, porque é impresso em 3D, isso é uma coisa, às vezes as pessoas ficam até um pouco bravas comigo, mas não, acho que tudo na vida tem que ser nesse sentido, que a gente agrega valor nas coisas. Fora isso, a parte de arquitetura, seja para a parte de desenvolvimento de produto, por exemplo, um arquiteto, qualquer outra pessoa quer fazer um produto para virar uma parte decorativa, por exemplo, como um vaso desse. Cara, cheio de geometria, questão superficial, cheio de detalhes e tal. Cara, esse desenvolvimento pode ser feito, a gente pode materializar isso daqui. Se não fosse impresso, como você faria isso? Você vai precisar fazer um molde, aí você vai precisar envasar, enfim, existem outros caminhos, mas e aí? É muito mais rápido, é muito mais assertivo. Questão de maquete, cara, maquete arquitetônica. Tu tá construindo tua casa lá, cara, tua casa é teu sonho. Por que não você ter uma maquetinha dela? Hoje tem muitos escritórios de arquitetura que entregam isso para a solução do cliente. Ao invés de entregar um papel, entregar uma maquete 3D impressa. Exato. E não só, né? Já teve trabalhos que a gente entregou maquetes que foram até para feiras internacionais. Por exemplo, você tem um produto, você vai numa feira, você vai expor lá no teu stand, e a ideia de você mostrar para o teu cliente de uma forma minimalista o que é o teu produto é a maquete, entendeu? Cara, que da hora. E aí a área da saúde, cara. Se for ver, quando eu montei um negócio lá no passado, isso que eu fiz foi uma loucura, cara. Porque, assim, tudo que se lê em parte de qualquer negócio, acredito eu, quando a gente quer fazer algo e que seja algo especializado, né? E que a gente entregue uma solução de qualidade, é interessante que você não saia fazendo um pouco de tudo. É que você faça um negócio e seja bem feito. E aí, logo de cara, eu abri 4 áreas e fomos nessa luta e, ainda bem, cada uma caminhando da sua forma. Tem algumas que são mais aquecidas ou não. É isso, às vezes, por conta da exposição da própria empresa, às vezes por conta de capilaridade de alguma questão, às vezes por conta da minha formação na área de engenharia é muito forte porque eu consigo enxergar onde tem a questão de valor. E a Botucatu é uma cidade muito positiva nesse sentido, né? A gente tem um parque industrial aqui muito bom, relacionado a grandes empresas, grandes produtos, que requer esse tipo de tecnologia dependendo como for. Mas claro, a gente não só depende da cidade de Botucatu, mas ela foi muito importante e é muito importante dentro desse nosso crescimento, dessa história da venda de 3D. E aí uma área que a gente era muito importante no início e ainda era a área de odontologia, que a gente utiliza da manufatura aditiva para levar soluções dentro da área de odontologia. O que seria isso? Por exemplo, se a gente pegar lá um exemplo daquele modelo de gesso, hoje em muitos lugares ele não é mais feito de gesso, ele é feito impresso. Fazer dentadura, se fala? Fazer dentadura, fazer um planejamento cirúrgico, fazer um implante de um dente, enfim, o profissional da área da saúde ali, ele precisa tirar um óleo da sua boca e em cima daquilo ele vai fazer lá tua prótese, vai fazer tua plaquinha, vai Fosma na boca lá, né? Exato. Um monte de coisa. Hoje existem tecnologias que parecem uma caneta, um scanner bucal, vem, faz toda a tomada de geometria da sua boca, cara, é 5 minutos.
5 minutos. Geralmente quem tem esse tipo de tecnologia são os consultórios odontológicos. E aí eles, depois disso, eles já têm impressora dentro do consultório, eles mesmos imprimem ou eles terceirizam para empresas como a nossa. E aí a gente vai lá e desse arquivo imprime e joga na mão do... Aqui tem bastante empresa que pede ou você atende mais fora, nesse sentido odontológico? Nesse sentido odontológico, aqui em Botucatu já surgiram algumas discussões, não foi tão positivas quanto eu queria, porque algumas vezes eu entendo que a empresa entende que é estrategicamente melhor ela internalizar a tecnologia, vamos dizer assim. Mas sim, já houveram oportunidades, ainda há oportunidades e a gente também já atendeu muita coisa fora. E você acredita que, porque eu vendo você falar, por exemplo, minha cabeça já é um pouco diferente, é uma frequência diferente, eu já penso que assim, talvez nem vale a pena eu procurar aprender tecnologia para fazer o negócio, mas eu procurar me inteirar da tecnologia e procurar alguém que pode fazer para mim, porque você já tem a máquina, você tem o filamento, você tem a habilidade de fazer o negócio, é muito mais rápido, né, do que eu ter que fazer todo esse processo para aprender a fazer dentro da minha clínica. Mas não é assim a linha de... Eu concordo contigo, mas às vezes é aquele lance, né? Quando a gente está dentro do negócio, cada um tem uma cabeça e tem uma visão. Estrategicamente, às vezes, é mais compensativo para o cara. E aí, por outro lado também, isso é um ponto muito importante que você colocou, porque o que acontece? Eu sinto que a gente, pelo menos, sofre muito. Isso é natural, isso não está nem ligado à concorrência, nada. E acho que a concorrência ela tem que existir, porque a concorrência ela é sadia. Monopólio é uma coisa que, para mim, é terrível. Mas assim, o processo em si, muitas vezes as pessoas tomam esse tipo de decisão por conta do quê? Porque, cara, tudo que a mídia mostra, tudo que você vê de vídeo, parece que a impressão 3D ela é um negócio que ela tem o teu conhecimento, mas vamos dizer, impossível de fazer? Não, como tudo na vida não é impossível. Eu não sou da área de comunicação visual, preciso fazer uma arte. Cara, se precisar, não sei. Você entra no Google, no YouTube, hoje você vai falar quais são os softwares que você utiliza, você vai assistir um tutorial, você vai sair. Mas assim, pode ser que leve tempo, pode ser que a qualidade não fique legal, pode ser que você não tenha a questão da criação, enfim, um monte de outras coisas. Mas você vai fazer alguma coisa. E na impressão 3D principalmente, eu sinto que as pessoas veem o seguinte: cara, você colocar a máquina em cima da mesa, você apertou o botão e vai sair tua peça impressa. E aí é isso que eu falo, que a gente precisa estar num processo de catequização. É uma tecnologia nova e a gente precisa catequizar essa questão. Então, sempre quando eu vejo pessoas de outras empresas, que é aquilo que eu sempre digo, eu não vejo ninguém como concorrente, sim todo mundo como parceiro, desde que cada um respeite o espaço do outro, que é natural, porque eu acho que tem que ser sadio. As pessoas têm que catequizar essa questão que a tecnologia ela não é tão simplista desse jeito, que ela tem seu valor. E aí já teve situações do que a pessoa chegar e falar assim, é só eu colocar a peça dentro da máquina, eu aperto o botão, de alguma forma ela copia e sai outra peça pronta. Não, achando que é uma Xerox, né? Ou tipo assim, um liquidificador, cara. Você abriu a tampa, colocou tudo, apertou o botão, pá, tá ali a peça. E não só, e às vezes quando as pessoas talvez podem tomar esse tipo de decisão, não tô dizendo que é isso, mas muitas vezes é isso, porque sim, muito do que se mostra é isso, cara. Você vai lá, a máquina ligou, coloquei o filamento, coloquei a resina, apertei o botão, a mágica acontece. E não só, de novo, por mais do que eu tava falando anteriormente, por mais dela ser uma máquina de bancada, cara, ela é um processo de fabricação. Ela tem seu passo a passo, ela tem suas questões de controle, ela tem... Tudo depende do que você vai fazer, tudo vai depender do teu cliente, tudo depende da qualidade que você quer entregar. Enfim, só que nessa questão da odontologia que eu estava falando, chegou um momento que a gente meio que abriu isso daí, não é mais odontologia, a gente já atende áreas da saúde, porque hoje a gente já tem trabalho na área de medicina veterinária, a gente já tem trabalho na área de medicina humana, entendeu? E... só às vezes não tem mais oportunidades, uma por conta que a gente também é limitado, porque hoje a impressão 3D, para você ter ideia, tem 7 tipos diferentes de tecnologias. Sério? 7 tipos. E elas podem ser divididas em questão de tipo de tecnologia embarcada, por exemplo, extrusão, que nem a de filamento, que é a mais conhecida, é por luz, é por sinterização, é feixe de laser. Outra questão também que tem algumas definições aí que dividem. A outra questão é o tipo de matéria-prima,
que vai dividir o tipo da tecnologia. Então ela pode ser pó, ela pode ser filamento, ela pode ser líquida e vira um sólido, ela pode ser metálica. Eu vi que tem impressora que imprime casa, né? Hoje já tem... É concreto? Concreto. Isso aí que você falou é um ponto muito importante, Pedro, porque por conta do quê? Além dessa questão da impressão 3D ser um processo, a impressão 3D ela virou um conceito, cara. Ela é um conceito hoje por conta do quê? Por conta dessa questão aí que você falou hoje do conceito de impressão 3D está sendo utilizado na fabricação de casas. Então, se a gente fizer uma analogia naquela máquina pequenininha que a gente vê em cima da mesa, o que acontece lá? Mas, cara, eu não consigo ver uma máquina lá. Cara, o que foi feito é o seguinte, pegou-se o conceito, coloquei um robô, esse robô ele tem umas estruturas para ele ter liberdade nas translações dos eixos e fazer a geometria que precisa, e aí ele compõe um projeto, que é o que precisa ter, que é o projeto da casa, e ele vai fazendo a deposição. Aí entra um ponto muito importante da tecnologia, que é o quê? Independente dessas 7 tipos de tecnologias distintas, o conceito delas vão ser sempre o mesmo, que é o quê? É a deposição de camadas planas sucessivas. É por isso que você vê essas ranhuras na peça. Você viu que quando você deposita o cimento lá, você vê algum vídeo, vai ficando uma... É o conceito, cara, da tecnologia. O conceito é é deposição de camada plana sucessiva. Aí o cara usou o conceito e aplicou para o concreto e pode aplicar para outras coisas. Né? Pode aplicar para outras coisas. Enfim, vou falar então, mas aquela fica muito próximo da questão dessa de filamento por conta do quê? Porque a gente vê um bico lá e saindo material, né? Mas se a gente pegar de resina, que é uma cuba, aí a mesa é ao contrário, é totalmente diferente. Essa cuba, de certa forma, existe uma incidência de luz ali que ela vai incidir camada a camada. Então é como se eu pegasse uma peça, eu fatiasse ela e essas camadas 2D, ela vai depositando uma por uma. Fez uma, a máquina sobe e deposita outra. Fez a outra e vai até chegar no fim da peça. Então esse conceito de deposição de camadas planas sucessivas, cara, vai ser sempre. Claro que com o avanço da tecnologia, hoje existe já conceitos de impressão 4D, existem conceitos de impressão 3D com eixo rotativo, ou seja, tem lá um outro processo de fabricação que é o processo de usinagem. Geralmente tem N tipos, mas o mais simples, que tem uma peça, a matéria-prima revoluciona, entra uma ferramenta e vai tirando material ali. Dependendo do tipo de geometria, o que já está tendo desenvolvimento? A peça vai ser sempre camadas planas sucessivas, mas de certa forma, para eu atender melhor a geometria, eu vou movimentando isso aqui. Ah, que legal, cara. E a 4D ela tá ligada ao tempo, né? Dizem que a quarta dimensão é o tempo. O que acontece? Você imprime um material tal, e aí imagina que ele tem um vinco. Então você imprimiu esse vinco. Ali está numa situação estática. A partir de um efeito de algum líquido ou de alguma situação externa, eu vou lá e, por exemplo, jogo um líquido dentro desse vinco. Essa peça abre e faz a função que ela precisa. Caraca. Dark mesmo, né? Tipo da... Mas existe, cara. Caramba. Esse conceito de impressão 4D. Esse aqui, o material dessa impressão é PLA. Esse daí foi PLA, que é um material biodegradável que vem de origem vegetal, né? Ou seja, ele é de origem de amido, o PLA. É um material que mecanicamente tem uma capacidade absurda. A questão é que termicamente ele é um material que tem baixa resistência. Então, às vezes tem um pouco de preconceito com ele, mas essa questão da catequização. Infelizmente, hoje, pelo fato da gente não ter tanta informação, vamos dizer, o mercado em geral e como tudo, às vezes a gente é movido por informações alheias. E, cara, é efeito manada. Eu falei que esse cara não é bom, ninguém conhece muito do negócio, todo mundo vai falar que esse negócio não é bom. Sim. Entendeu? Então, aí, com esse aprofundamento, com a questão do estudo, isso aos poucos está mudando. Por isso que eu sempre digo, independente da área que você tá, cara, se informe, se atualize, tente entender e se profissionalizar cada vez mais, porque, cara, pode ser que em algum momento ali você dê um tiro no pé, né? Você teve um dado momento que você falou que você foi para uma área meio assim, meio maluca, né? O pessoal, quando você falou de trabalhar com 3D e tal, a galera te chamou de maluco? Cara, ou achou que você tava, sei lá, doidão, tinha, sei lá, usado droga? Eu acho que o maluco mesmo foi o fato de eu abandonar uma carreira e ir para independente de qualquer área.
Considerando o processo de impressão 3D, na realidade muitas pessoas motivaram, porque assim, puta, esse negócio é novo, vai dar muito certo. Então assim, isso aconteceu muito. Mas aí, mas você acha que vai dar certo? Ah, não conheço. É novo. Entendeu? Aí ficou nessa. Mas de maluco não. Mas até hoje, cara, é uma situação muito engraçada, porque a gente recebe, né, pessoas na empresa, às vezes a gente participa de feira, agora com a questão da pandemia isso diminuiu muito. Mas às vezes a gente está em alguma apresentação, em alguma demonstração, algumas pessoas veem aquilo e falam, meu Deus, isso não é desse mundo. Isso é... Eu vi na Feira do Empreendedor em São Paulo, a última, acho que foi 2019. Acho que foi 2019. Eu fui num stand, eu curto pra caramba, né? Aí eu fui num stand lá, os caras estavam imprimindo tipo uns tamanhos meio grande assim, né? Umas máquinas imprimindo meio grande. Sim. Nossa, você precisava ver a galera chorando Guaraná lá. Pelo amor de Deus, meu Deus. E assim, relativamente a gente sabe o que dá pra fazer, né? Eu sei porque eu gosto muito de inovação, então eu vejo muita coisa, pesquiso muita coisa, mas eu acredito que a pessoa que tem o primeiro impacto de ver a impressão fazendo, depois ela pegar na mão, ela fala, caramba. Sim. E a questão da materialização, dependendo de como for, né, do dia pra noite, né? Cara, eu acho que uma coisa que é importante a gente falar também às vezes pelo fato de eu trabalhar na área, né, falando aqui, parece que, é todo mundo maravilhoso. Cara, a tecnologia, ela tem suas limitações. Ela não é aplicada a tudo. Entendeu? Qual que é a limitação que tem hoje, por exemplo, o PLA, que eu não posso imprimir uma caneca dessa em PLA e pôr coisa quente nela? Nesse caso não. Mas não é só porque ela vai derreter, é porque o filamento ele contamina o líquido, tem disso também, né? E uma coisa que você ia falar é importante existem alguns materiais que chamam de materiais seguros à questão alimentar, ou seguros à questão da saúde. Nenhum material plástico, se for ver, dos que a gente utiliza no processo de impressão, eles são seguros para isso. Alimentação. Mas, cara, se a gente parar para avaliar, não sei. Existem aí, às vezes, empresas que fazem algum tipo de produto, como por exemplo, uma escumadeira, alguma coisa que eu não estou falando que ou não é, mas assim, eu não sei se realmente aquele material é seguro nesse sentido. É que o mundo do plástico hoje, cara, o plástico ele é um material incrível, apesar de ter a questão do meio ambiente, existem aditivos químicos que você consegue chegar no meio da liga, vamos dizer assim, da mistura desse material, você consegue atender o requisito que você quer. Entendeu? É como se você estivesse fazendo uma massa lá, vou colocar esse corante para dar cor, vou colocar fermento para crescer. Cara, você vai colocando aditivos químicos que a gente chama nessa liga, que, você tem, enfim, uma caracterização do que você precisa. Então, se a gente fazer uma analogia hoje, a garrafa PET, ela é um material que ela é segura para alimentação, porque tem alimento ali, bebida que a gente consome. Então, hoje a gente trabalha com PET dentro da impressão 3D. Geralmente é PETG. O G é desse composto químico que chama glicol para dar uma caracterização para o material. Só que existem PETs a partir de materiais recicláveis, ou seja, pega-se garrafa PET, coisas assim. Hoje a gente utiliza dos dois. Nacionalmente não tem, acho que, fabricação de PET no Brasil. E aí faz um filamento reciclável. Enfim, tem essa questão do meio ambiente que é bacana, a gente utiliza lá na empresa. Esse cara, vamos falar, de material ele seria aplicado para ter contato com comida ou qualquer coisa nesse sentido. Só que o processo de impressão 3D ele não é seguro, porque, cara, tem um bico ali que ele está super aquecido para fazer extrusão do material. E, às vezes o cara passa o dedo, eu passo uma lâmina no estilete, não tem uma higienização dentro do processo. Se pensar em questão de temperatura, é quase uma asepsia, mas não tem essa questão. Dentro do tubo que passou esse filamento de PET ou PETG, passou um outro filamento anterior antes, entendeu? O cara pôs a mão no rolo de filamento. Então, nessa questão não existe esse controle. Então, fala-se que não é aplicado. Mas tem a galera que usa para N coisas, cara. Principalmente quando o cara vai fazer assim, um negócio pessoa física, ou vou fazer para minha família, alguma coisa nesse sentido. E um outro ponto que entra muito importante nessa questão de alimentação com esse tipo de tecnologia de filamento, essas ranhuras, elas são muito pequenas. Mas, por exemplo, eu vou lá e coloco um bolo. Cara, por mais que eu lave, pode ser que fique parte do alimento ali. E nessa questão de higienização, isso não é 100%. E aí, de novo, proliferação de bactéria,
não torna-se um negócio seguro. Então, assim, não é aplicado para essas questões. Você tem esse com a ranhura PLA, e qual que é o outro que não tem? Algum que não tem ranhura? Na realidade, essa questão da ranhura, o que acontece? Essas ranhuras são as camadas planos sucessivas que eu mencionei. Se a gente entrar um pouco tecnicamente, dependendo do tipo de processo, eu consigo trabalhar as alturas dessas camadas. Camadas mais altas e camadas mais baixas. Quanto mais baixa, menos ranhura ela fica. Menos visual ela vai ficar, ranhura ela vai ter, se a gente pegar um microscópio, porque vai ter a deposição das camadas planos sucessivas. Só que menos evidente ela fica. Só que por um outro lado, isso olhando numa questão de custo, isso influencia. Porque o que acontece? Imagina qualquer uma dessas peças, elas têm um tamanho padrão, certo? Se eu pegar essa peça e fatiar em camadas maiores de altura, eu tenho menos camadas para depositar. Até aí você concorda? Então meu processo é muito mais rápido. Agora, se eu fatiar em camadas muito pequenas, eu vou ter muito mais camada para chegar nessa altura padrão. Então eu dobro o tempo de fabricação, eu triplico dependendo como for, e aí isso influencia na questão de custo, entendeu? Existem outras tecnologias, por exemplo, uma outra que a gente trabalha lá na Avenir, que é a de resina. A de resina, essas deposições de camadas planos sucessivas, só que, cara, essa camada já é muito pequena, já é de padrão. Vocês imprimem 3D com resina? Imprimem. Que é a tecnologia de SLA. Os caras falam que essa daí é... nervosa. Né? Parece que é o que a galera imprime uns action figure de resina. E a galera que procura produtos com a tecnologia com resina, é mais para que cenário, por exemplo? Cara, com a gente lá, existe o cenário da área da saúde, principalmente para a área de odontologia, é a área mais indicada. Por exemplo, existem algumas indústrias, alguns segmentos, por exemplo, linha branca de produto, que é lavadora, que é geladeira, enfim, acho que ar-condicionado é também, linha branca. Alguns protótipos nesse sentido, muitas vezes eles são requisitos de ser feito com resina, por conta de algumas questões. Joalheria, cara, desenvolvimento de produto de joia é muito utilizado de resina, entendeu? E aí entra uma parada muito doida em cima disso, porque essa questão da altura que eu falei, ela está ligada à resolução do processo, beleza? E tem uma outra questão que é a precisão do processo, o quanto aquilo erra ou não em relação ao meu modelo zerado, ao meu projeto. A de filamento, ela tem sua precisão, mas é um negócio um pouco mais aberto. Quer dizer que a gente não pode fazer peça impressa com uma aplicação de engenharia? Não, pode. Você só tem que, de novo, entender e conhecer do teu carro, é a mesma coisa. Quero correr 120, mas meu carro chega a 80, mas você tem que conhecer, não vai adiantar você ficar acelerando, você não vai chegar. Então, a de resina, ela tem alguns materiais que entram num nível totalmente diferente. Por exemplo, existe já resinas que são biocompatíveis e já tem fabricação nacional, e acho que vai fazer 1 ano e meio ou 2 que a Anvisa liberou. Então, ou seja, se a gente ir para a área de odontologia, dentro da odontologia 4.0 que eles chamam, vou lá fazer todo o desenvolvimento da minha boca, ou seja, aquele lance de escaneamento, vou fazer plaquinha, blá, blá, blá. Ao invés do profissional da área da saúde fazer meu dente, minha prótese com zircônia ou microusinagem, eu posso fazer impressa já. Então o dente que vai para a tua boca, ele é impresso. E essa resina fica preciso mesmo. E essa questão da biocompatibilidade é por conta disso, porque aquela peça impressa vai ser implantada na tua boca. Então tem que ser um material que não tenha rejeição. Entendi, o biocompatível. Biocompatível. Então é por isso. Então já tem materiais nesse sentido. E aí, para a questão de joalheria que eu estava dizendo, por exemplo, hoje existem algumas empresas que seguem no seguinte estratégia. Eu faço toda a questão de desenvolvimento, ao invés de eu fazer, claro, vou fazer o protótipo ali para avaliar a questão de forma, função, geometria. Mas dentro do processo de fabricação, geralmente existe árvores de função que eles chamam. Que é o quê? Eu pego lá o meu protótipo, como se fosse meu protótipo, e começo a colocar num monte de... É como se fosse galinhos. E eu faço o processo depois de fundição do ouro, da prata, do que for para fazer o anel, a joia, enfim. Existe já resinas calcináveis, que a gente chama. Ou seja, essas resinas eu vou imprimir vários protótipos daquele, e depois vou fazer lá a minha matriz de fundição. Na hora que eu jogo esse material quente, esse material que foi impresso, ele vem... E aí, o material que invasou toma forma
Então a resina calcinável, que ela tem uma resistência térmica absurda, enfim, vai entrar em umas outras questões. E aí facilita o processo do cara. Então assim, a aplicação, velho, mais amplo do que se imagina de uma impressora em cima de uma mesa imprimindo action figure. Exatamente, isso é legal pra caramba, não é, pelo amor de Deus, mas existe uma gama muito grande, e é isso que é legal, eu acho, que às vezes as pessoas enxergaram essa questão, entendeu? Que, tem um pool de oportunidades violento. Com certeza. Então, aquela pegada da loucura, para você foi muito mais a questão de deixar uma carreira que, embora você não mencionou, mas já dá para deduzir onde é, aeronáutica, né? A gente vive na cidade que não tem problema não, qualquer coisa, se ele falar no LGPD, acho que não pega, quando a gente está falando bem, a LGPD não dá nada não, né? É mais deixar uma carreira, por exemplo, numa Embraer da vida, para você ter levar teu sonho adiante, né? Ter um plano pessoal seu adiante. Foi muito mais o olhar da galera falando, puxa, mas a carreira tal. Para você isso foi tranquilo? Para você te gerou noites de insônia, te gerou ansiedade extrema? Como foi sair de uma carreira que você estava solidificado, por assim dizer, né? Embora a gente sabe que estabilidade não existe, né? Pode vir uma coisa, pode vir uma Boeing e mudar um monte de coisa, mas para você foi tranquilo isso para o teu organismo, para a tua pessoa? Vamos dizer, foram fases isso, né? Porque para isso ter acontecido, lá em um momento é colocada uma sementinha, né? Nasce uma sementinha. Tem uma sementinha para nascer algo. E, cara, quando eu comecei a pensar nisso tudo, eu falei, que loucura, porque querendo ou não, era um sonho, foi um sonho isso, cara. E sou muito grato por tudo. E aí chega um momento que, a situação que você tá, ela começa a ser, como que eu posso dizer? Ser menor em relação a uma outra que surge. Que era a questão de tentar bater essa asa e tentar qualquer coisa. Até que chegou um momento que eu falei, teve um momento ali que você fica duelando contigo mesmo, né? Mas chegou um momento que eu já estava com essa situação já bem formada. Já tinha, né, vamos dizer, na questão interna, já tinha comunicado, tinha recebido o apoio no sentido da minha decisão. Então foi muito tranquilo, assim. Na realidade, cara, o problema foi depois. Na hora que você sai e vai um tempo, você começa a querer fazer seu negócio. Tipo, nenhum momento assim não é negativo assim, se eu pudesse voltar, falar assim, tem oportunidade, beleza, mas é um negócio que você quer? Não. Mas alguns momentos houveram uns questionamentos assim, será que eu fiz o negócio certo? Porque meu boleto não para de chegar, cara. Boleto não para de chegar. E, de novo, considerando uma tecnologia nova, um mercado novo, uma empresa nova, enfim, tem uma série aí de requisito que às vezes para você atender vai tempo, né? E aí hoje eu posso te dizer que não cheguei onde eu quero com a empresa, mas sinto que a gente está no caminho. Cara, depois de quase 3 anos, 2 anos e 8 meses. Quando você falou 2018, que era justamente o que eu ia te perguntar. E você fez o preâmbulo aí certinho para eu te perguntar isso daí. Com desses 3 anos agora, que lição você tira sobre ter um próprio negócio? Independente de ser 3D ou não, que lição que você tirou com esses 3 anos aí? Cara, eu acho o seguinte, são 2 situações. Se você está numa situação de conforto de emprego, em questão conforto, no sentido de segurança, cara, planeja. Eu sei que às vezes não foi meu caso, mas assim, às vezes a gente tem situações, né, que existem trabalhos que são abusivos, as pessoas não conseguem mais, né, tem toda essa questão por trás. Mas, independente disso, isso vai ser a tomada de decisão de cada um. Mas planeja, cara. Tem um olhar assim, não precisa ser meticuloso e tal, mas, cara, planeja. Tenta entender do que você quer fazer, quais são esses custos, oportunidade de mercado. Estude do seu negócio, cara. Porque por mais que você estude e saiba de tudo, vai chegar uma hora que você vai ficar nervoso, vai chegar uma hora que você vai falar, você vai se questionar, não vai saber, dependendo de como for a decisão a tomar. Outra coisa, fé, seja no que for. Acho que a gente tem que ter fé e acreditar em algo lá na frente. Tipo, projetar o que você quer e acreditar no seu próprio negócio. A gente tem que acreditar na gente mesmo, né? Então essa questão da segurança eu vejo que ela é muito importante. E, cara, primeiro de tudo,
ir atrás. Meu, as coisas acontecem, as oportunidades elas passam. Mas você tem que se esforçar. Não vai cair do céu, né? Cara, não vai cair nada do céu. Assim, aqui, se parar pra pensar, tudo que eu já fiz, cara, pro meu negócio dar certo, você fala assim, nossa, achei que ia ter negócio, nunca pensei isso, né? Mas existem coisas que você fala jamais. Falar que é ruim não, cara, isso é positivo, porque se você souber levar tudo isso, é amadurecimento da sua parte. Você vai falar, eu não quero que isso aconteça. O que eu tenho que fazer? Qual que é a tomada de decisão? Você começa a olhar no sentido de você corrigir, não que aquilo estava errado, mas no sentido da melhoria. E acho que a questão pessoal, né? Por mais que é um negócio, tem a questão pessoal que, cara, é respeito, dignidade, trabalhar certo, não querer enrolar os outros. Que aí a gente já considera que é o básico, só que tem muita gente que nem o básico faz, né? Exato. Então, assim, vai de cada um. E eu acredito muito numa coisa, cara. O mundão é desse jeito porque existe uma força maior dentro desse universo. Eu acredito que, não é ação-reação, mas tudo que acontece aqui é para testar a gente de alguma forma em crescimento. Claro, pode ser que a gente acerte, erre, mas isso vem de uma forma, é um ciclo, cara. Sim, esses dias eu tava me questionando, cara. É um negócio muito maluco, né? Você pega, por exemplo, espaçonave, e o cara vai pra Lua, tal, a NASA. Nossa, as pessoas falam da NASA, né? Gigante e tal, não sei o que, uma potência. Aí tem a Rússia, a China e acho que os Estados Unidos são os que fazem planos espaciais e tal, né? Aí vai um cara, tá 10 anos, cara. 10 anos lutando pra fazer uma parada voltar de ré e o cara conseguiu, né? Então eu não acho que isso é aleatório, sabe? É tipo, eu também não olho para esses caras que hoje a gente ouve falar que são gênios, né? Eu não olho para isso e falo assim, mas é 1 em 1 milhão que é gênio. Eu penso, aquele cara foi o cara que foi até o limite do que ele podia ir. Limite de tudo, de investimento, de tudo, porque ele teve, acho que 3, eu não sei se eu tô falando besteira, mas 2 ou 3 lançamentos dele que deu errado. Ele perdeu bilhão. Sim. Entendeu? Mas o cara não desistiu. Algum propósito tinha naquilo, alguma certeza tinha naquilo. E nem sempre a gente vai ganhar, nem sempre a gente vai acertar, nem sempre a gente vai ter os melhores lucros. Mas é o que você falou, a fé, né? Ontem eu inclusive ouvi essa frase de um empreendedor e eu achei sensacional. Ele falou assim: a fé é enquanto você não vê acontecendo. Depois que você viu acontecer, é fato. Aí ele falou, quando você viu acontecer e é um fato, aí você tem que se calçar em alguma coisa de novo de fé, que é para mostrar que o percurso nunca acaba, né? Então, é óbvio que você planejou um pedaço de tempo, tudo legal. Fé, vai chegar. Na hora que chegou naquilo, não pode parar ali, porque agora virou fato. Tem que ter fé de novo agora. Agora eu vou para uma próxima etapa, que é justamente também o que eu ia te perguntar na sequência, porque conversando com você uns minutinhos antes, você também falou a respeito da evolução que vocês tiveram dentro do parque, né? Claro, é da empresa, mas aí vocês estão dentro do parque, dessa evolução para vocês. Qual que é a maior dificuldade que vocês tiveram para evoluir e o maior, como é que eu posso usar o termo? O maior benefício de tudo isso que aconteceu dentro dessa evolução aí, que vocês ganharam aí de... Cara, dificuldade, vamos dizer assim, né? A dificuldade eu acho que ela sempre bate pra gente tomar decisão, eu sou muito assim, pra gente tomar decisão a gente precisa ter, não vou dizer indicador, mas a gente tem que ter alguma coisa que nos guie. Tomar decisão por tomar, tá embasado no quê, né? Claro, não é toda hora que a gente consegue isso, mas a gente tem que ter algumas estratégias mentais para saber se o que a gente está seguindo está certo ou não. Então, muitas vezes, o que pega vou investir, vai aumentar meu custo. E aí, cara, com tudo isso, não vou dizer que o teu produto ou o teu serviço ele aumenta, mas você começa a entrar num outro nível que é diferente, às vezes, de você concorrer com empresas que estão, não é nem maiores ou menores, numa estrutura diferente da tua. Certo? E com isso, um dos maiores problemas, vamos dizer, que é a questão de preço, cara. Mas tudo isso, mas aquele faz por tanto, aí você começa a falar, eu tô indo para frente, ao mesmo tempo parece que eu tô indo para trás, eu falo, como que isso, né?
E é uma coisa que às vezes quando, né, eu tava para montar um negócio, apesar de estar muito ligado a essas questões, quando você tá numa outra função, às vezes você não fica muito dançando essa música. Quando você vai pro negócio mesmo, você tem que dançar música. E era questão que muito no passado acontecia com o marketing, você tem que se posicionar, cara. E aí, meu, você se posiciona, você fala, a corda vai estourar. E algumas vezes estourou, cara. Estourou. E só que por outro lado, existia crescimento. Mesmo com a corda estourando. Sim, porque dependendo do olhar que você vê. Por exemplo, fomos para um lugar maior, natural. Um aluguel provavelmente é um pouco maior, teu custo aumenta, aí entra outros custos. Daqui a pouco você tem que estruturar o teu ambiente de forma diferente. Tá aparecendo mais serviço, eu preciso investir em mais máquina. No fim, você começa a ficar no 0 a 0 ou até às vezes um pouco negativo, é natural. Mas, cara, quanto tempo isso faz? Entendeu? Foi 6 meses a gente ficou no cowork, depois de 6 meses fomos para a sala, saímos de uma baia com um posto de trabalho para uma sala de 30 metros quadrados e agora recentemente mudamos, estamos no espaço de 80 metros quadrados, entendeu? Só que aí chega um momento que você tem que trabalhar essa questão do investimento e correr atrás, porque assim, por mais que a gente já tem tudo que é tipo de cliente lá, pessoa física, pessoa B2B, B2C, enfim, mas você começa a ver que as oportunidades para a forma que você se apresenta, você se posiciona, cara, você define teu público. E aí é aí que você tem que se mover. Entendeu? Então isso foi uma dificuldade muito grande, porque você começa a se questionar. Você fala, será? Porque de novo, todo mundo tem conta para pagar. E aí começa a ter uma conta de uma empresa e uma conta de pessoa física. É 2 contas. E aí fazer toda essa questão dessa gestão, às vezes é meio complicado. E aí você tem que ser agressivo no seu processo de venda. E aí foi uma estratégia que a gente fez, deu certo. Aos pouquinhos, você começa a ser notado em algumas coisas, você começa a apresentar um pouco do seu trabalho e o mercado, naturalmente, ele começa a vir até você. Então, posicionamento, você acha que foi Posicionamento, sim. Muito importante, cara. Muito importante. E para tomar esse posicionamento, foi a partir de uma dificuldade. E às vezes, cara, a gente pega, não vou dizer, não é dor, mas a gente pega o projeto do cliente, a gente, cara, sente aquilo, Às vezes tem um fator pessoal, tem um fator emocional. A gente tenta ao máximo viabilizar aquilo pro cliente, cara. Claro, tudo tem seu limite. E às vezes existem alguns questionamentos que eles são até agressivos, em alguns casos do outro lado. Aí você tem que fazer o trabalho. No início eu ficava pé da vida, eu falei, porra. Mas aí você tem que entender também, Você coloca no outro lugar, E aí você explica. Cara, é matemática pura. Entendeu? É matemática pura. E aí ali dentro do parque em si, as dificuldades foi a questão desses custos, E isso não está relacionado a eles, mas assim, é porque a gente estava lá, que isso seria em qualquer ambiente, E aí depois os pontos positivos, que também isso aí está ligado a qualquer ambiente, mas ali talvez tenha alguma questão um pouco mais positiva. Por exemplo, é a questão que nem aqui, na Full. É o network, a capilaridade, você está num ambiente cheio de pessoas. Isso, de certa forma, cara, move nas tuas relações pessoais e até nas tuas relações profissionais. Não que a gente fique ligado a isso, mas em algumas vezes isso pode te levar a algum negócio. Isso pode te levar a oportunidades, Então isso foi um ponto muito positivo. A questão da estrutura, e é uma parte importante que também foi uma decisão nossa no início de ir para lá, que foi o seguinte do quê? Pelo fato do parque ser uma instituição que está muito voltada à inovação e tecnologia, pode ser que eu esteja errado. Eu vejo que o parque ele é meio que um mediador, não é nem mediador, mas uma organização que ele junta 2 coisas que às vezes ficam um pouco longe, que é a academia, que é a iniciação científica, vamos dizer assim, junto com a indústria. Cara, esses caras têm que estar cada vez mais próximos, porque é onde que nasce às vezes o desenvolvimento tecnológico que vai a execução, E ele está ali meio que no meio juntando tudo isso. Então essa questão desse ambiente, para nós que trabalhamos com inovação, tecnologia, que todas as empresas, acaba sendo muito positivo por conta disso. Existe uma ponte ali, E em base disso você acaba tendo oportunidades como fomentar projetos de secretarias federais, como um projeto PIP, oportunidades que pode alavancar teu negócio. Ou seja, a partir de uma ideia, você vai lá, estuda, faz aquilo, concorre a um programa e vem fomento de fundo.
entendeu? Para você investir no seu negócio e para você trazer um resultado. Sensacional. Nesta caminhada desses 3 anos aí, se você pudesse deixar uma mensagem para um jovem, por exemplo, que está procurando uma área aí inovadora, tecnológica para trabalhar, você tem algo na sua mente que você gostaria de deixar assim para o jovem? Cara, tenho. Eu acho que eu se embasaria em um pilar principal hoje, que é dois. Primeiro, educação, cara. Eu acho que, por mais que dele olhar a questão de um negócio e tal, eu acho que infelizmente hoje a questão da educação é uma coisa que todo mundo tem que acreditar. As pessoas têm que estudar, cara, quando eu digo. Cara, educação, no lado negativo, ela traz um pouco da questão da ignorância e isso não é bom. Eu vou para trás, a pessoa vai para trás, a cidade vai para trás, o país vai para trás. E essa questão da educação, eu vejo que quando a gente estuda, quando a gente quer procurar o conhecimento, acaba te evoluindo até numa questão pessoal, numa questão de relação. Cara, um monte de coisa que vem positivamente nesse sentido. Então, ser bem fundamental nessa questão do pilar da educação, então estude. A segunda é a questão da iniciativa. Cara, tome iniciativa. Seja para o que for, seja para sua vida pessoal, seja para sua vida profissional, vá atrás, procure, dê cabeçada. Cara, tudo tem tempo. E a outra, fazer o que gosta, cara. Tem que tentar procurar nesse processo aí da educação, da iniciativa, tentar ver o que é o que te motiva, né? E às vezes a motivação não é dinheiro, entendeu? Tem que tirar essa questão. Não é dinheiro. E por fim, não menos importante que os outros, acreditar, meu. Você tem que acreditar. Vou dizer, eu acreditei em todo momento nesse meu processo. Cara, tem hora que você sabe, tem hora que você fala, meu. Você ajoelha lá e fala, meu Deus. É o processo da fé mesmo, né? O processo da fé. E às vezes esse processo, você vê que eles falam assim, meu, será que eu perdi isso também? É um processo de autoconhecimento, entendeu? É um processo totalmente de autoconhecimento. Então eu entendo que é isso, cara. As pessoas, elas têm que ter educação no sentido de escolarização. Porque se for ver educação, às vezes, na minha opinião, vem de casa. Então assim, escolarização que eu digo é a pessoa, cara, estudar, procurar uma faculdade, tentar, vou dizer que é pré-requisito ter formação, não, mas isso ajuda muito. Ajuda muito. Outra questão da iniciativa, procurar o que você gosta e acreditar, velho. É isso. Top. E, cara, a gente sabe que assim, pessoas que... embora você comentou que seu pai já era um empreendedor, já tinha um negócio, né? Propriamente dito ali, isso possivelmente também é algo que acaba... motivando, não sei, inconscientemente. Inconscientemente acaba, que você falou, até no começo, você falou, eu acho que estava meio no sangue, né? Você viver num lar onde as pessoas são metalúrgicas, nada contra, óbvio, né? Ou as pessoas são operárias, ou as pessoas são funcionárias, ou as pessoas são empreendedoras... viver numa família onde boa parte dos membros tem empresas é uma outra realidade do que você viver numa casa onde as pessoas são funcionárias. Sim. Então por isso que a gente nunca pode dizer que está no mesmo barco, né? Sim. A gente nunca está no mesmo barco porque assim, por mais que a gente tenha vindo do mesmo lugar, a gente vive realidades diferentes, né? Então eu sempre costumo falar, inclusive isso em sala de aula, eu gosto de fortalecer isso porque assim, eu percebo que hoje existe muita quando a galera ela percebe que vai ter que fazer esforço, ela começa a dar desculpa, começa a procurar muleta, né? Inclusive isso para mim é um fator importantíssimo para todo bom líder. Ele tem que passar pela dor do processo, porque quando ele estiver formando pessoas para passar por ali também, ele tem bagagem para falar. Ele passou por ali e ele elimina as muletas da galera, entendeu? Hoje eu vejo muito dono de empresa, o funcionário fala assim, isso aí não dá para fazer. Ele aceita, porque ele não passou por aquele processo. Porque se ele passar naquele processo, ele fala, dá para fazer sim. Eu fazia. Você comeu na infância igual eu, tem um cérebro do tamanho do cérebro normal de uma pessoa, como é que não dá? É assim, assim, assim. Você começa a pegar as falhas do sistema, os bugs da matriz, né? Os vícios, exatamente. Então eu acredito muito que
Quando você pega o jovem hoje, o jovem, como ele está acostumado com tecnologia, com facilidades, com tudo no touch, tudo nisso, ele acaba que meio se acomodando em algumas coisas. Óbvio que não são todos, mas quando você comentou que veio da família, já tinha uma família empreendedora, você acha que isso, mesmo que talvez não tenha sido muito grande, mas pequeno, na sua cabeça você já meio que entendia qual era a diferença de ter o seu próprio, trabalhar na sua causa, defender a sua causa e defender a causa do outro? Sim, sim. E esse ponto é muito importante que você falou, que agora me veio na lembrança. Na realidade, cara, isso foi um processo muito louco psicológico na cabeça da gente, que meio que tem uma lógica, mas enfim. Quando eu era criança e via meu pai no negócio dele, meu pai muitas vezes, italianão, né? Esbravejado, pá. E, cara, eu formei na minha cabeça que eu não... Era horrível ser patrão. Entendeu? Que a questão era... Porque talvez ele tinha dificuldades ali em alguns momentos. E o bom era ser funcionário, porque não tinha questão das responsabilidades, vamos dizer. Então eu fui muito formado com isso de criança. E aí na faculdade me despertou um negócio falando, acho que não é bem isso, né? Mas mesmo assim eu acabei indo, falei, não, eu quero trabalhar quero estar de um lado. E aí nesse processo eu falei, não, quero agora testar o outro. Mas essa questão da causa que você mencionou, por mais que a empresa tenha sucesso ou não, cara, um negócio que é muito importante, às vezes eu falo para minha esposa, eu tenho vontade e quero que a empresa cresça muito, uma por conta, para eu poder dar oportunidade em questão de trabalho, e a outra questão é a inclusão, cara. Então, assim, por mais que a gente tá numa cidade interior, Botucatu ainda ser uma cidade, vamos dizer, um pouco assim, mas dependendo como for assim, enfim, é olhar essas causas, como, por exemplo, às vezes as questões das limitações por questões sociais, cara, entendeu? Eu tenho vontade de fazer programa lá de contratar aposentado, cara, que hoje, infelizmente, ainda não consigo. Mas imagina, uma pessoa que se aposentou, cara, às vezes o cara não quer ficar parado. Ou o cara quer, mas também, ao mesmo tempo, ele quer ter alguma coisa. Então, assim, achar uma função dentro da empresa que você possa incluir essa pessoa. Porra, eu acho mega da hora, sabe? No bom sentido, ter a vovó na Avenir, entendeu? Questões, às vezes, raciais, questões, enfim. Então, assim, isso é uma... de opção sexual, entendeu? Eu tenho vontade, cara, é uma coisa que eu coloco que é um objetivo, assim, dentro da empresa. Que eu quero, em um momento não muito longe, ter oportunidade para que... Na realidade, não vai ser nem um programa. Na realidade, é todo mundo igual, mas tentar trazer, às vezes, essas questões sociais para dentro da empresa. Possa contribuir, devolver para a sociedade algo positivo, né? Porque, assim, essa questão que eu falei da questão da educação, nesse primeiro ponto que eu deixaria de mensagem, é o grande sentido. Existe essa questão da pessoa e da iniciativa. Existem pessoas que elas nasceram com oportunidades, sejam mais ou menos, mas ela vai ter uma oportunidade. Tem pessoas brilhantes ou não, mas ela não teve oportunidade. A questão não é se ela é brilhante ou não, a questão é que ela não tem oportunidade, cara. Então eu vejo que essas que têm, por mais que financeiramente seja bem ou não, se elas estudarem, cara, elas vão cada vez mais, a gente vai seguir por esse sentido do quê? De buscar quem não tem oportunidade, entendeu? Perfeito. Teve um dia que na sala de aula, é uma aula também que eu nunca vou esquecer. Tinha um aluno que era extremamente questionador, cara. No começo eu ficava pistola da vida, assim, porque tipo, parecia que ele queria detonar a aula, mas depois eu entendi. A gente tem o hábito as pessoas que questionam, a gente tem o hábito de falar que é rebelde, né? Mas é importante questionar algumas coisas, porque são a partir de questionamentos que você desenvolve curas, que você desenvolve mecanismos para lutar contra coisas, né? É importante questionar. E aí teve uma vez na sala de aula que ele falou a respeito disso. Ele falou assim, a gente só costuma falar sobre pessoas que têm oportunidades, né? Ele quis dizer assim, nas entrelinhas ele quis dizer que nem todo mundo tinha as mesmas oportunidades. E foi muito legal, porque semanas antes eu tinha preparado uma palestra que falava sobre oportunidades.
O empreendedor é um visionário e um visionário de oportunidades, né? Ele enxerga oportunidades. E aí eu usei esse conteúdo dentro da sala de aula. Falei, olha, então vamos pegar isso aqui que está sendo dito e vamos falar sobre isso, porque é importante esse tema que foi levantado. E ele olhou com uma cara para mim, tipo, eu pensei que o professor ia me dar um coice, e o professor falou, não, vamos tratar sobre o assunto que ele levantou. E aí eu falei, olha, a gente tem um hábito de falar de dois lados, sempre de dois lados. Quem teve oportunidade e quem não teve. Por que a gente não pode concentrar em... Vamos falar das pessoas que criam oportunidades? Sim. Né? Porque tem a que teve e a que não teve, tem aquelas que criam as oportunidades. Qual dos três cenários é o melhor? Então eu tirei um pouco o foco do... Hoje, direita e esquerda, né? Sim, bilateralidade. Exatamente. E falamos sobre pessoas que criam oportunidades. Eu falei, o empreendedorismo justamente é isso. Só que não adianta você se intitular, que é uma coisa também que a gente precisa entender na sociedade. Eu não sou contra a CLT, não sou contra. Eu sou contra o sistema que tira a liberdade das pessoas de fazerem, de sonharem e de realizarem os sonhos dela. Então, se a CLT está tirando a oportunidade das pessoas sonharem e de realizarem os sonhos dela, aí eu sou contra. Entendeu? Mas tem empresas que favorecem os profissionais para que eles realizem o sonho e que eles sonhem junto. Então, eu não sou contra isso. Eu sou contra mecanismos de travar a pessoa socialmente ali, a pessoa não crescer. E aí ele vira um pseudo-escravo contemporâneo, né? Porque antigamente você dava comida para o escravo. Hoje a ração que é o salário, né? Até é legal falar sobre isso, porque olha só que interessante. Hoje você trabalha um período de tempo para você receber o dinheiro, porque é basicamente igual antigamente. Então o cara fala, putz, eu tenho que continuar indo trabalhar, porque agora eu já trabalhei 20. Se eu trabalhar um pouquinho, eu recebo o salário do mês. Então é como se fosse uma ração. Agora tem empresas que não tratam assim. Então a gente também não pode demonizar as empresas, porque tem empresa que realmente investe em educação para os profissionais que trabalham, tem... bem-estar, exatamente, em bem-estar. Tem empresa, por exemplo, aqui a gente preza bastante o bem-estar das pessoas. Tem empresa que investe naquela que eles chamam de universidade corporativa. Enfim, tem uma série de... Exatamente. Então tem uma série de empresas que sim, apostam nas pessoas, que querem que as pessoas evoluam. Eu sou contra as que não querem isso, que querem marionetes do sistema. E aí quando você pega isso, olha só que interessante. Você pega um sistema, é meio crítica social, mas você pega um sistema onde o brasileiro ele acaba que fica criando mecanismos para burlar as coisas. Então, existe sim pessoas com potencial para ser empreendedor, muitas, e elas estão na CLT. E aí, o que acontece? Fatalmente, ou elas vão ser absorvidas por outros empreendedores. Eu costumo dizer que tem 3 tipos de empreendedor. Tem um empreendedor com cabeça de CLT, que é o camarada que foi forçado a virar empreendedor de alguma maneira, ou por, sei lá, necessidade, ele foi forçado a se tornar. Só que quando você empreende com cabeça de CLT, você vai ser um funcionário da sua própria empresa. Você não evolui. Esse é o principal aspecto. Quando você vê a empresa não evoluindo, o cara é escravo do sistema da própria empresa dele, ele é empreendedor com cabeça de CLT. Tem um empreendedor Shark, que a gente costuma falar, esse que é o bom. Depende. Eu tenho asco de empreendedor que é igual gafanhoto. Ele vê uma oportunidade, ele vem e acaba com a mata inteira. É só ele que tem que ter. Ninguém mais pode ter. Então, empreendedor de cidade, inclusive no interior tem muito disso. Empreendedor que vê uma oportunidade, só que ele vai lá e acaba com a lavoura inteira, é só dele. Esse é o empreendedor Shark negativo. Agora tem o empreendedor Shark, que é o visionário, que é o empreendedor que é o que geralmente escala, que é o que multiplica, que é o que olha para as pessoas e fala assim, eu nunca vou... A empresa é feita de pessoas. As pessoas precisam evoluir, senão elas param de sonhar junto com você. Então, a minha meta de vida, eu até ia te perguntar isso, minha meta de vida, e eu achei muito legal quando você falou de a empresa crescer para você poder dar oportunidade para algumas pessoas que são rejeitadas. A gente não pode, nós vivemos num país sim que de maneira velada rejeita as pessoas, né? Diretamente ou indiretamente às vezes. Porque às vezes não é nem você, mas existe algum bloqueio da própria sociedade que isso não consegue vir. E imagina assim, cara, a pior coisa que eu já vi no empreendedorismo é você pegar, por exemplo, o MEI e você falar assim pro cara, não, você tem que ser empreendedor, cara.
Você não tem perfil para ser CLT. Aí você vai lá e alicia a mente de um cara para que ele abra uma MEI, para ele trabalhar de funcionário para você com uma MEI aberta, para você pagar menos imposto. Cara, a cabeça do empreendedor que faz isso, ele sabe, esse é o cara que vem, devasta toda a plantação como gafanhoto e vai embora, sabe? Ele psicologicamente ele agride a pessoa, tipo, ele faz a pessoa acreditar que é um empreendedor, mas na verdade a pessoa, tô com CNPJ, só para ele pagar menos imposto, entendeu? Então essas pessoas sim têm que pagar pelo que fazem. O famoso laranja. Exatamente. Agora o cara que realmente aposta, que dá condições, que favorece o profissional que está dentro da empresa, que quer que ele voe, né? Eu mesmo estou com um caso aqui na minha empresa. Tem uma pessoa aqui que é excepcional e eu sei que ela precisa voar. E eu já falei para ela, aqui é só um lugar para você adquirir uma armadura. Até já propus para ela que ela fosse empreendedora desde o início, né, que ela fosse gestora. Ela falou que ela tem outros planos para a mente dela. A gente tem que permitir que as pessoas voem, né? E ela vai abrir espaço para uma outra pessoa vir e aprender novamente o que é trabalhar numa empresa onde as pessoas apostam umas nas outras, né? Então, cara, assim, foram muitos pontos legais que a gente conversou, mas esse ponto eu achei muito legal. Eu entendi o que você quis dizer e é um ideal de vida que eu tenho também. Quanto mais eu prospero, eu penso em ajudar o todo a prosperar, né? Eu não sou do cara que quer prosperar para as pessoas ficarem apontando, falando aquele lá é do ramo tal, só tem ele na cidade que faz isso. Eu tenho asco desse tipo de pessoa e desse tipo de mentalidade, porque são pessoas que, assim, elas querem destruir a concorrência. Elas não querem ter concorrente, elas querem destruir para monopolizar, como a gente estava falando lá no começo. Sim. Elas destroem todo o ecossistema que tem em volta, elas não percebem que elas precisam dar uma devolutiva para a sociedade. Cara, a gente esgota o solo, a gente esgota... Eu até desliguei o ar um pouco porque é uma questão do ecossistema, de você ter essa consciência coletiva, esse olhar holístico, olhar de cima e perceber que a nossa empresa, quem faz a nossa empresa acontecer é o todo que está em volta. Sim. Eu não sou nada, sem o todo que está em volta eu não sou nada. E quando você mencionou isso, tipo, para mim bateu mesmo, porque eu acho, cara, empreendedor que tem essa cabeça, ele vai crescer. A regra da vida é multiplicar. Eu faço uma analogia sempre com bolo, né? Se a gente pensar no bolo, quanto maior o bolo, maior a fatia de cada um que vai comer o bolo. Agora, se eu penso na minha fatia, eu sou egoísta, e aí provavelmente eu tenho esse tipo de atitude que a gente está falando, de querer só para mim, de querer derrubar o outro, de estimular a inveja no coletivo, sabe? Então, eu percebo que aqui é uma crítica social, leve, né? Mas eu percebo que aqui a gente tem muito mais campo para crescer muito, mas infelizmente muita gente quer só para ela. Quer dominar só e não quer multiplicar aquilo, que poderia ganhar muito mais na multiplicação, né? Desenvolvendo pessoas, né? Então, cara, continue com a mentalidade de instrução. Acho que um dos pilares que uma empresa tem que ter, tem o pilar do conhecimento. Quanto mais você conhece, mais você entrega com excelência aquilo. Tem que ter o pilar da sabedoria, uma empresa. A sabedoria é quando a gente exercita o conhecimento. Sim. Né? Porque senão você fica obeso mentalmente, você só lê, estuda e não implementa nada. Então, sábio é quem implementa o que estuda, o que adquire, o que modela das outras pessoas. E tem que ter o pilar da instrução, de formar novos para que aquilo fique um legado, né? É triste quando você vê um profissional não tendo um legado deixado, né? Ele talvez se preocupou em deixar uma herança de coisas físicas. Eu estou muito preocupado na minha vida profissional em deixar um legado não para as pessoas, mas nas pessoas. Então, quando você falou, tamo junto. É o que fica. E é isso, cara. Eu acho que é tudo que eu falei. E de novo, a educação para mim é a base de tudo isso. Essa mudança das atitudes, essa mudança. Quando eu falo educação, muitas vezes pode levar a questão da escola, mas não é isso, né? Essa questão da educação que é um negócio muito maior. Para mim é o que muda esses tipos de atitudes, entendeu? Lifelong learning, né? E assim, vamos ser sinceros, pode ser que, cara, chegar também no mundo ideal seja
não tão bom que é a questão do monopólio. É utopia, né? Tipo assim, tá tudo lindo, maravilhoso, mas não tem nada pra melhorar. Então, tipo assim, tem que ter essas pedras no caminho, por exemplo, às vezes não sou a favor, não pratico, não gosto, mas às vezes, tipo, a questão de um ou outro lá tá com inveja, beleza, acho que talvez seja importante pra conseguir equilibrar e falar, ó, temos que evoluir, tem que fazer alguma coisa, enfim, faz parte, só não pode deixar esse negócio se equilibrar, velho. A bactéria serve pra alguma coisa, né? Exatamente. Né? O fungo serve para alguma coisa, é interessante ter, a gente até brinca no empreendedorismo, fala assim que tem que ter tubarão no tanque para não dar dengue, água parada da dengue. Eu acho que tudo que não tem movimento, que tolhe das pessoas, processo de tolir a liberdade, não gera crescimento. Você tem que ter liberdade para ir e vir, para testar e quebrar a cara. Quando você quebra, geralmente as pessoas pensam, quebra a cara, puxa, deu errado, não deu muito certo, porque você aprendeu formas de não fazer mais de novo aquilo. Então é apreciar a jornada, não ficar esperando que quando acontecer tal coisa na minha empresa, aí vai estar... Não, acho que é jornada. Você falou sobre uma jornada sua que ainda está perto de... né? Tá só aqui, né? Eu acho que a minha também... E especialmente de quem vai ouvir no Spotify, vai assistir no YouTube, aprecia a jornada. Sim. Você tem aqui duas pessoas que apreciam a jornada do que trabalham, são sinceras. Vai ser fácil, ao mesmo tempo vai ter dificuldade, enfim, é isso. É apreciar mesmo, é que nem a comida, cara. É legal. E você pega, por exemplo, pega lá o eletrocardiograma, cara, sinal que você tá vivo quando tem altos e baixos no eletrocardiograma. Quando faz, você morreu, cara. Então não pode estar estável, não pode estar parado, não pode estar confortável, tem que estar sempre desconfortável, porque aí está sempre gerando a mudança. O mundo tudo está em movimento. O mundo, as plantas, o vento, os animais, tudo está em movimento. Por que a gente tem que estar parado? Sim, né? É isso mesmo, cara. E eu acho que o cenário que você foi buscar é um cenário de buscar um movimento onde as pessoas olham e falam, legal, inovador, mas eu tenho meio medo disso daí. Mais ou menos isso. Né? E você buscou o movimento num cenário diferenciado. Cara, foi muito da hora. E aí tem que trazer o cara junto. Exatamente. Na hora que tem esse receio. E nessa jornada sua aí, pra gente caminhar pro final, eu tenho certeza que pessoas que buscam inovações ou vão para cenários que não são tão comuns das pessoas irem, né? Por exemplo, eu não me recordo de ter conhecido alguém que trabalha com isso aqui em Botucatu. Pode até ter, estou cometendo alguma injustiça. Mas assim, que eu vejo mais posicionado é você. Então, volto a dizer, posso estar cometendo injustiça, mas é que eu não vi. O meu algoritmo não entregou para mim. Né? O algoritmo da minha rede social entrega geralmente você. Nessa jornada sua, teve algum livro que você leu que foi divisor de água? Sempre... Quem é empreendedor assim, sério, inovador, sempre leu alguma coisa, ouviu algum filme, alguma coisa? Teve alguma coisa no teu caso? Cara, eu gosto de ler. Tem alguns livros que eles são, não vou dizer marcantes, mas eu acho que eles ajudaram de alguma forma. Um deles que eu gosto muito é O Monge Executivo. Acho que é um livro meio taxado, aí já uma galera já... Mas tem dois, né? Só lembrando, tem dois. Tem O Monge Executivo, parte 1 e tem a parte 2. Um outro livro é meio difícil a leitura, mas A Arte da Guerra. E trabalho em inteligência. Inteligência, mas assim, tem o CIA é da CIA. Não vou contar, mas é que uma pessoa que mostra todas essas questões de estratégias, tomadas de decisão, era uma agente da CIA. E aí, ali em cima dos casos, ela vai mostrando as tomadas de decisão, que é questão do nosso dia a dia. Tem mais, mas assim, esses 3 livros são livros que eu gostei muito. Precisava estar lendo mais, mas... só coisa científica ultimamente. Mas eu gosto sempre de perguntar, porque eu recomendo para o público depois os livros que são recomendados por quem veio aqui, né? Tem muitos, cara, hoje. Mas é legal, eu curti um livro que você fala, Arte da Guerra, é um livro sensacional e pouca gente leu esse livro, vou recomendá-lo. Sim. Os 7 Hábitos, é um livro um pouco maior também, enfim, tem. Top, cara. Cara, fala pra galera suas redes sociais aí, pro pessoal seguir você. No Instagram você tá como? No Instagram a gente tá como Avenir 3D. E no Facebook, Avenir 3D também. Existe o site da Avenir 3D, que é www.avenir3d.com.br. Nós estamos trabalhando nele, ele está um pouco desatualizado. Logo mais deve vir novidades ali. Mas as mídias, nós estamos aí, já vai fazer recentemente, fazendo um trabalho legal nessa questão de marketing.
E tem muita coisa bacana lá, até para entender esse mundo de aplicação que existe e mostrar um pouquinho do que a gente faz. Independente do que a gente faz, o que tem independente de ser da gente, sempre a gente posta ou compartilha alguma coisa do mundo 3D ali. E acho que é legal nessa questão, que nem você falou, apesar de não ver, não saber, existe sim outras empresas aqui em Botucatu na área de impressão 3D. Tem algumas que eu tenho uma proximidade, uma relação com sei quem já tivemos alguns trabalhos em conjuntos aí, enfim. E, cara, apoio, eu acho legal. Poxa, já teve situações de um ou outro precisar, a gente trocar serviço, eu acho que é isso que move. E aí, só para falar, eu acho que isso é importante, o nome da empresa, né? Avenir significa futuro. Legal. Ela é de origem francesa, a ideia não é a pronúncia, mas o nome. Então, Avenir 3D, futuro 3D, que vai assim, direcionado com o que a gente busca, a direção do nosso negócio. Cada vez mais é a ideia da gente levar esse futuro, que já está aqui. Então, Avenir 3D, na tua essência, é futuro 3D. Legal, um baita de um brand aí, hein? Legal pra caramba, não sabia aprender. E já ia falar, acompanha lá, porque vem novidades aí. Nós mudamos toda a questão da nossa estrutura de identidade visual. Em poucas semanas aí deve vir. A empresa vai estar de cara nova em questão de logo, identidade, mostrando a questão da estruturação. O que o nosso logo tem a ver com o que a gente quer entregar para o mercado. Enfim, não é porque é nosso, mas ficou show. Opa, já me marca na postagem assim que vocês fizerem aí, pra gente receber a notificação. Sim. Muito legal. Cara, especialmente conversar com alguém que está em franca expansão, que tem a mente aberta, que é jovem, que você falou no início, você tem 32. Você tem 32 anos. Já estamos na casa, né? Eu tô quase chegando no 40 já, né? Já vou fazer 39, mas nós estamos novo. Somos a geração que ainda que tem lenha para queimar aí, que vai revolucionar o planeta ainda aí. Mas foi muito legal o bate-papo, Renan. Eu acabei não mencionando o teu sobrenome, porque talvez não seja nem... Mas é Renan César Massa. Mas não tem... Todo mundo me pergunta, né? Por conta da cidade de Botucatu. Mas enfim. Vim do interior de São Paulo. Não é nada da família do Felipe Massa. Não. Na realidade, foi uma coincidência. Exatamente. Então, cara, obrigado pela visita aí. Eu que agradeço, Pedrão. Tamo junto. Foi muito legal. A gente vai marcar outras... eu quero marcar outras possibilidades, inclusive, quem sabe, para até numa transmissão aqui ao vivo a gente fazer a impressão de alguma coisa, de algum objeto aí. Que na realidade, eu dormi no ponto, podia ter trazido a máquina e deixar ela rolando aí. Então, e aí a gente pode deixar uma segunda câmera focada na máquina imprimindo, mas é até um pretexto para fazermos a próxima, o segundo episódio aí. Beleza? Obrigadão de verdade mesmo, viu? Eu que agradeço. E vamos deixar nas redes sociais seus contatos aí para o pessoal seguir, compartilhar, tá bom? Sim. Então, muito obrigado aí vocês que estiveram aí ouvindo a gente no Spotify, vocês que também vão assistir isso pelo YouTube, esse bate-papo descontraído aqui, de um cenário que talvez você não tinha ideia da aplicabilidade dele aí no cenário mundial, mas que não é só uma brincadeirinha não, de imprimir vasinho e 3D, pode ser muito bem utilizado aí e futuramente tenho certeza que muitas novas coisas vão surgir a partir das impressões 3D, né? Vai facilitar a vida do humano. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando a vocês que se você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você curtiu, curte. Aliás, se você assistiu e achou que faz sentido para você, curte aí o episódio. E especialmente, se tem alguém da sua família que já falou de 3D alguma coisa, eu desafio você, compartilha esse link aqui no grupo de WhatsApp aí para a galera assistir também mais esse episódio. E agradecer imensamente a presença do Renan e aos nossos patrocinadores, que sem eles a gente também não conseguiria tocar aqui esse projeto, né, que é a Full Work, que é esse espaço aqui compartilhado, como a gente falou no início. É um lugar para profissionais, desde equipe, né, individual, microempreendedor, até empresas aí com 10 ou mais profissionais, salas privativas para vocês. Aqui você não precisa se preocupar com nada, eles fazem tudo para você. Inclusive você vai ter um endereço no centro da cidade de Botucatu, um endereço de respeito, por valores assim muito menores do que você pagaria. Eu mencionei no início que
Empresas com até 4 profissionais, a economia pode chegar até 78%. Isso é muito valioso. E quem hoje não quer ter atenção focada só em atender o seu cliente, entregar o seu melhor e todas as outras coisas, ser cuidado por alguém? Então, se você quer isso para você, já se programa, vem tomar um café, vem conhecer a FUL, que está aqui na Rua Visconde do Rio Branco, 569. Beleza? Centro de Botucatu. E também captura aí o QR Code aí que tem no ar aí e dá uma conhecida aí na rotina dessa galera aí. E aproveitar e falar também sobre a Estética Kirei, uma franquia aí que chegou na cidade de Botucatu já arrebentando. Eles têm vários procedimentos aí, que eu tenho certeza que um deles é o que você está procurando, mulher ou homem. Inclusive eles têm lá procedimentos para casais, tá? Além do lugar ser mega bonito, os profissionais são as profissionais, né, são excelentes. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E a Estética Kirei está localizada lá na Camilo Mazzoni, 1270, Jardim Paraíso. Tem um QR Code também que vai aparecer. Esse é especial. Se você chegou até aqui, captura esse QR Code e você terá 15% de desconto em qualquer procedimento que você escolher. Fechou? É só procurar a Carol e resgatar o seu desconto. Sem mais, agradecemos mais uma vez o participante de hoje, você que esteve aqui com a gente. Eu sou Pedro Souza, espero que você tenha gostado dessa jornada, mais esse episódio, falando hoje sobre impressão 3D. Já compartilha aí, não esquece, e a gente se encontra no próximo episódio. Valeu, grande abraço a todos. Bcast, o podcast semanal de empreendedorismo com resenhas rasgadas que vai fazer sua cabeça pirar.